Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Romário e quero nesta oportunidade trazer algumas questões relacionadas à salvação. Você tem certeza da sua salvação? Você tem convicção que é salvo? E seria possível alguém ter esta certeza? O que é que nós precisamos fazer para obtermos a nossa salvação? Antes de responder a esta pergunta, eu quero mostrar para vocês a nossa condição diante de Deus, ou seja, como está a condição da humanidade diante de Deus. Veja bem, em Romanos capítulo 5, versículo 12, nos diz assim a palavra do Senhor. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, através de Adão, de sua desobediência, Adão peca. E esse pecado, meus amados, agora está sobre cada um de nós. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Quando nascemos, já nascemos com esta carga, ou seja, com este fardo que é o pecado. E por causa desse pecado, todos já estão mortos espiritualmente. Essa é a condição do homem diante de Deus. Está morto espiritualmente. Mas veja bem, a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo de número 3 e no versículo de número 9, ele diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Então não há um justo sequer diante de Deus. E a salvação não vai ser por meio das suas obras. Não vai ser por obras que praticamos, não é porque você é uma pessoa boa, não é porque você dá esmolas, não é porque você faz obras de caridade que você será salvo. Mas na frente iremos responder sobre essa questão. Mas veja bem, em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, por conta deste pecado, todos estão agora separados diante de Deus. Essa é a condição da humanidade. Agora, o que é que significa pecado, né? Se todos estão debaixo do pecado, qual é o significado desta palavra pecado? Veja bem, pecado é transgressão aos mandamentos de Deus. É deixar de cumprir com os mandamentos de Deus. É estar em rebeldia, contrário a este ensinamento, ou seja, contrário à palavra de Deus. Olha o que diz aqui na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo de número 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é transgressão da lei. Agora vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo de número 14. Você que tem uma Bíblia na sua casa, seja ela católica, seja ela protestante, convido você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 14, e no versículo de número 15. Olha o que diz a palavra de Deus. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, se nós amamos a Deus, nós amamos a Cristo, precisamos obedecer a sua palavra. Já que vimos que o pecado é transgredir a lei, é desobedecer a lei de Deus, é desobedecer os mandamentos de Deus. Ainda mais, ainda diz aqui em João 14, versículo 21 ao versículo 23. Vamos lá. Glória a Deus. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, o Iscariotes: Senhor, mas por que
te revelarás a nós e não ao mundo. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Então, se você obedece a Deus, se nós obedecermos a Deus, o Pai também nos amará e ele se revelará a cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Veja bem, por causa do pecado, todos os homens já estão condenados se não houver arrependimento pelos pecados. Se não houver um arrependimento sincero, uma transformação de vida, de atitude, uma renúncia do pecado, todos já estão mortos espiritualmente. E essa morte, meus amados, gera uma separação de Deus. Essa morte é uma morte espiritual. Veja o que diz aqui em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o salário do pecado é a morte. A vida de transgressão, de desobediência, uma vida sem o temor de Deus, gerará morte eterna, morte espiritual, separado de Deus. Ainda mais a Bíblia nos fala aqui em João, no Evangelho de João, capítulo 3, abra sua Bíblia, João capítulo 3, no versículo de número 18 a partir. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, meus amados, o texto é claro em dizer que aquele que crê em Cristo, crê nesta palavra, ele será salvo. Agora também aquele que não crê já está condenado. Veja bem, de que maneira os nossos pecados poderão ser perdoados por Deus? O primeiro passo é você reconhecer que é pecador. É você arrepender-se dos seus pecados. É você fazer uma autoanálise diante de Deus e ver que realmente é um pecador que precisa se arrepender e que precisa que seus pecados serão perdoados. Mas como é que os pecados são perdoados? Provérbios capítulo de número 28, versículo 13 diz que aquele que encobre os seus pecados não prospera, mas aqueles que a deixam e abandonam alcançará a misericórdia. Então é preciso confessar, é preciso abandonar os pecados para que os pecados sejam perdoados. Mas a Bíblia ainda nos diz em 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 8, Alguém pode aí estar afirmando: não, mas eu não faço nada de errado, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu nunca me prostituí, eu sou uma pessoa que frequenta a igreja, vou todos os domingos à igreja. Veja bem, irmãos, olha o que diz a Bíblia. 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, não venha me dizer que você não tem pecado. Todos nós somos pecadores. E se você diz que não tem pecado, a verdade não está em você. Vamos continuar. Então, o que fazer para obter a salvação? Algo muito importante que deve se fazer, além de se arrepender.
Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo de número 12, versículo de número 8 e 9. Lucas 12, versículo 8 e 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o Senhor Jesus. Eu digo a vocês, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então está aqui, confessar. Aquele que publicamente confessou Jesus em seu coração, ou seja, na sua consciência, e agora diante dos homens levanta a sua mão, porque está tomando uma decisão de entregar a vida para Cristo. Então, essa pessoa que entrega a vida para Cristo, Cristo também o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aqueles que rejeitam a palavra, aqueles que fazem pouco caso dessa palavra, aqueles que não creem nesta palavra, eles também, no último dia, o Senhor há de também negar diante dos anjos de Deus tais pessoas que assim continuem nessa prática. Olha o que diz ainda Marcos capítulo 8, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e no versículo de número 38, olha o que diz a palavra de Deus. E se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. É uma palavra muito dura, né, meus amados? Mas é isso que a Bíblia nos está dizendo. Se alguém se envergonhar desta palavra, né? Se alguém não crê nela, se alguém ainda andar em desobediência a ela, a Bíblia vai dizer também que o Filho do Homem vai se envergonhar quando vier na glória de seu Pai. Mas aí você pode ainda estar continuando a dizer, né? Que é uma pessoa boa, que pertence a uma religião, né? Que já tem salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se achar uma pessoa justa diante de Deus por dar esmolas, por fazer obra de caridade, por dar o seu dízimo todos os meses. Mas a salvação não é por meio dessas coisas, né? Veja o que diz aqui Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Vamos lá. Efésios capítulo de número 2 e no versículo de número 8 e 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então vemos que a salvação é por meio da graça, pelo favor de Deus. Favor esse, favor imerecido, nós não merecíamos, mas o Senhor, Ele usou de misericórdia e enviou Jesus para morrer por todos nós, para que nossos pecados fôssemos perdoados e para que nós tivéssemos uma vida eterna. Então a salvação não é por meio de obras para que ninguém venha se gloriar. Então você pode estar aí se perguntando, mas se eu não quiser seguir a Cristo, né? Se eu quiser viver a minha vida de qualquer maneira, segundo a minha vontade, eu posso? Claro que você pode. É uma decisão pessoal sua. Ninguém é obrigado a servir a Jesus. Mas ainda quero abrir a Bíblia Sagrada no livro de Provérbios. Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios, capítulo de número 14. E no versículo de número 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Talvez a vida que você está vivendo seja uma vida boa, né? Uma vida que está lhe agradando, está lhe dando prazer. Mas veja que a Bíblia está dizendo aqui que no final conduz à morte. Então essa morte é uma morte não apenas física, mas também uma morte espiritual. E para concluirmos, abra sua Bíblia em Apocalipse, livro da Revelação. Apocalipse no capítulo de número 20,
versículo de número 15. Atente bem para o que diz em Apocalipse capítulo 20, no versículo de número 15, para a glória de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Apocalipse 20, versículo 15. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Queridos irmãos, a Bíblia vai relatar que livros serão abertos, né? E aqueles que não foram encontrados, escritos no livro da vida, foram lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. Então, para que você venha obter a sua salvação, é preciso entregar a sua vida para Cristo, ter uma vida transformada pela palavra de Deus, perseverar até o fim, obedecendo esta palavra, e aí sim, estaremos para sempre com o Senhor. Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo lhe dê entendimento desta palavra, em nome de Jesus.